Estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 23 de junho, um dia com uma grade um pouco mais reduzida depois do fim da data FIFA. Eu espero conseguir ajudar você, trader e punter, a fazer o melhor planejamento possível para o dia de hoje. Começamos o nosso planejamento às 15h45 na Irlanda, um jogo entre o Shamrock Rovers contra o Bohemians. Jogo difícil, muito difícil. Geralmente eu trago o Shamrock para opções de trabalho em back ou para trabalhar a favor com bastante convicção, mas esse é um jogo bem complexo. O Bohemians já chegou a liderar o campeonato essa temporada. O Shamrock começou muito mal a competição, agora teve uma ascensão gigantesca. É um dos melhores visitantes da competição e geralmente, desde que eu acompanho o Shamrock na Irlanda, ele faz campanhas muito melhores fora de casa, mas o time do Bohemians não é fraco dentro de casa, com 5 vitórias em 9 jogos, apenas 3 derrotas, e no geral está na 4ª colocação, então me parece um adversário bem complexo. O mercado coloca um favoritismo para o Shamrock com desconfiança, né? Você vê que uma cotação que não passa nem, né? Não reduz nem de 2, chegou a estar 2,10, subiu aqui para 2,15, então existe uma desconfiança também do mercado por aqui. O Bohemians dentro de casa tem boas campanhas, né? A última derrota propriamente para o Shamrock, derrota para o St. Patrick's e para o Derry City, que se eu não me engano também está muito bem colocado aqui na tabela, é o segundo colocado, então, ou seja, uma derrota para o vice-líder, não é uma derrota qualquer. E o Shamrock fora de casa, como a gente já falou, é um time muito sólido fora de seus domínios, uma derrota inesperada aqui para o Cork City, tá? Que o Cork City é uma equipe que está lá embaixo na tabela disputando contra o rebaixamento, então aí já foi uma derrota um pouco inesperada da equipe do Shamrock. Vamos dar uma olhada nos números com o PDF de apoio. Shamrock então é o melhor visitante da competição, com o Bohemians que tem a 5ª melhor campanha dentro de casa, as duas equipes teoricamente próximas ali no número de vitórias, próximo de 60%. O Shamrock tem mais iniciativa, saiu na frente 80% dos jogos que fez fora de casa e ficou 70% dos jogos fora sem sofrer gol. Passa uma impressão de uma defesa bastante sólida, falhou pouco em marcar, por isso é uma equipe com pouca incidência de ambas marcam, pelo menos nos números, tá? Já o Bohemians, apesar de ter falhado relativamente pouco também em marcar, é uma equipe que tem sofrido gol com muito mais frequência, tá? O time do Shamrock leva melhor no primeiro tempo, pelo menos visualmente falando, principalmente por não ter sofrido nenhum gol e por ter vencido 60% das primeiras etapas. O Bohemians tem um número de vitória considerável, mas sofre mais gols e perdeu o primeiro tempo com mais frequência. No segundo tempo, o Bohemians já melhora um pouquinho, já tem um número de derrota reduzido, passa a ter mais vitórias, passa a marcar muito mais gols do que sofrer, então esse segundo tempo aqui indica que se você estiver trabalhando alguma coisa, provavelmente no trade, isso aqui você tem que tomar um pouco de cuidado, porque existe uma melhora considerável do time que era pior no primeiro tempo, e o Shamrock continua mantendo bons números na segunda etapa. O time do Shamrock é muito forte no jogo aéreo, tá? Gols de cabeça e gols de escanteio geralmente são armas da equipe, então se você vai fazer trade nesse jogo, pode ser bastante interessante ficar de olho por aqui. Se você é trader, se o mercado for a live, se tiver uma liquidez que te agrade, eu imagino que tenha, porque nós temos uma grade mais fraca nessa sexta, né? Terminou a data FIFA agora quinta-feira. Muita gente não gosta da data FIFA. Acho que o nosso desempenho no nosso planejamento aqui até que não foi tão ruim. Eu tô gravando esse vídeo na segunda-feira. Eu tô adiantando o conteúdo, como eu falei pra vocês, na semana que vem eu vou fazer uma viagem, eu vou ter que ficar 5 dias fora. Então eu tô adiantando. Mas no dia de hoje, tivemos a Ucrânia vencendo por 1-0, a França vencendo por 1-0 e a Inglaterra goleando. Até então, os números do nosso planejamento pré-live, no live é difícil de falar porque cada um tem sua metodologia, mas não estão ruins, tá? Então, a não ser que quinta-feira seja um dia horroroso, o desempenho, teoricamente, pelo menos assim, para fugir das maiores pegadinhas, eu acho que a gente conseguiu, tá? Por enquanto, a maior surpresa que eu tive de seleções foi a derrota da Noruega, né, que tomou uma virada para a Escócia, esse péssimo desempenho da Ucrânia contra a Malta, que complicou a vida, a Ucrânia complicou a vida da Alemanha e não conseguiu complicar a vida de Malta, impressionante. A França fazendo um gol só na Grécia, mas a Grécia tem um poderio defensivo muito bom, então assim, poucas surpresas, vamos ver na quinta-feira, né, onde termina a data FIFA, mas você tá vendo esse vídeo já na quinta-feira à noite, então já acabou, espero que tenha sido um fim de data FIFA bom pra gente pelo menos ter fugido das maiores pegadinhas, não necessariamente ter ganhado muito dinheiro, né, mas que tenha fugido das maiores pegadinhas, porque a data FIFA geralmente é complicado. Mas se você é trader e for a live e tiver uma boa liquidez, você pode trabalhar alguma coisa no Leia a Pior Equipe em Campo ao Bohemians, se tiver uma boa incidência do Shamrock no primeiro tempo, cuidado com o segundo tempo, que o Bohemians melhora muito, fica de olho nessas bolas paradas do Shamrock. Se você é punter, se você vai trabalhar numa casa de aposta por aqui, eu tenho receio de te indicar essa vitória do Shamrock seca, não vou ter coragem de fazer isso, por mais que eu goste muito dessa equipe. O que a gente pode ficar de olho por aqui? Talvez um DNB, que é o handicap 0,
asiático. Eu tenho aqui próximo de 1,60 para o Shamrock, chegou a estar mais de 1,60, chegou a estar próximo de 1,70, pode ser interessante. Você tem a opção do mais 0,25 do Shamrock, que está por volta aqui de 1,50 ou 1,45, tem casa que já chegou a bater 1,50. Significa que você ganha metade da aposta se o jogo terminar empatado. O mais 0,25 é diferente do menos 0,25, né? Mas sinceramente, se você for descendo muito, se protegendo demais, aí você vai pegar uma cotação muito esmagada, tá? Então eu acho que entre o DNB e o mais 0,25 do Shamrock pode ser interessante. Mas, sinceramente, o melhor dos cenários é levar esse jogo para o live. Porque o Shamrock, por exemplo, perdeu para o Cork City esses dias atrás. E é uma equipe que briga contra o rebaixamento. Mas, ao mesmo tempo, é uma equipe que bate nos times que brigam pelo título também com muita facilidade, às vezes. Então, o melhor cenário possível seria você trazer esse jogo para o live. Eu não vou te indicar nem nada de gols por aqui. Os últimos jogos entre eles, vamos dar uma olhada, ó. Shamrock venceu por 2-0, Bohemians por 1-0, Shamrock por 3-1, Bohemians por 3-1, Bohemians por 2-1, 1-0, então tem para todo gosto. Acho que o cenário de gols eu deixaria pro live também. Se você puder trazer pro live esse DNB do Shamrock, e aí você verifica como a equipe tá jogando antes de tomar sua decisão, é legal, tá? Porque aí caso você verifique que o Shamrock está tendo muita dificuldade, não vale a pena entrar, é melhor passar, e eu sempre falo isso por aqui. Não fazer nada também é fazer alguma coisa. A melhor coisa que a gente pode fazer em jogo ruim ou em jogo complicado é não dar nenhum clique. Às 19 horas na Série B do Campeonato Brasileiro, o Atlético Goianiense recebe a Ponte Preta dentro de casa com uma cotação próxima de 2. Cotação de favoritismo, mas não é um hiper favorito. O Atlético Goianiense, que era uma equipe cotada para brigar para subir, nesse momento ocupa apenas a 10ª colocação e tem 4 vitórias apenas em 12 jogos. Não tem tantas derrotas, mas mesmo assim é uma equipe que deveria, pelo menos na expectativa, estar um pouco mais alta. Está a 6 partidas sem conseguir vencer. Já a Ponte Preta também está a 6 partidas sem vencer, juntando tudo, né, todas as competições, e também tem um número de vitórias muito baixo e fora de casa é uma das piores equipes da competição, com nenhuma vitória, 2 empates e 3 derrotas, tem 1 gol marcado apenas fora de casa. Situação complicadíssima e obviamente isso interfere na cotação. O mercado ele acaba dando um pouco mais de confiança para o Atlético Goianiense e desconfiança para a Ponte Preta. O Goianiense dentro de casa, ele tem um desempenho relativamente bom. 7 gols marcados, 7 gols sofridos, mas apenas uma derrota. Então não dá para reclamar tanto, acho que por isso que o mercado está embarcando nesse favoritismo do Goianiense. Não temos tanto histórico assim recente entre essas equipes, né? Os 2 últimos jogos foram empates 0-0, mas eles se enfrentaram há bastante tempo atrás. Parece que não, né? Mas já faz quase 5 anos, 2019. Né? O tempo passa rápido, meu amigo. O tempo passa muito rápido. 2019 já vai completar quase 5 anos. Olhando um pouco dos números, também, pelas cores vermelhas, é muito fácil de identificar a situação da Ponte Preta, né? Acho que eu não preciso nem repetir o que a gente já falou ali na parte de classificação. O interessante por aqui é, a Ponte não toma iniciativa fora de casa, não é aquela equipe que sai bastante na frente, mas não consegue segurar o resultado, não. É uma equipe que não consegue se impor ao ponto de não conseguir abrir tanto o placar. O time do Goianiense já consegue abrir mais o placar dentro de casa, tem uma iniciativa um pouco maior, falha menos em marcar, mas sofre tantos gols quanto a Ponte Preta. Então tem que tomar cuidado, porque são 2 defesas que não são fáceis de confiar. O primeiro tempo é um pouco mais direcionado para o Goianiense, que tem muito mais vitórias e um pouquinho menos de derrota, mas o segundo tempo da equipe da Ponte Preta, ela passa a ser muito pior. Mesmo tendo tomado a mesma quantidade de gols, o Goianiense pelo menos consegue marcar alguns. A Ponte Preta já não consegue. Então, você vê que está nivelado muito por baixo a qualidade por aqui, mas ainda assim, dado o fator casa, fator desempenho da Ponte fora de casa e fator torcida, pode ser que o Goianiense tenha realmente alguma vantagem por aqui. Se você é trader e vai trabalhar esse jogo de Série B, muito cuidado, tá? Não dá pra gente confiar somente no péssimo desempenho da Ponte fora de casa para tomar alguma decisão. Não venha tão enviesado assim. Primeiro, assiste o jogo. Pode ser que o Goianiense comece mal, essa cotação corrija, você comece a encontrar um Goianiense entrando no jogo um pouco mais para frente, final do primeiro tempo. Para você não ser pego de surpresa, melhor você nem se posicionar antes de ver o jogo, tá? Essa é a vantagem do trader, poder trabalhar nos momentos onde você busca de fato superioridade de alguma equipe ou inferioridade de outra. Se você é punter, mesmo tendo total desconfiança da defesa do Atlético Goianiense, eu não posso ignorar o fato
de que a Ponte Preta fora de casa é uma mãe. Olha só a diferença de análise, né? Se eu sou trader, eu não posso trazer isso como viés, porque eu posso ter uma Ponte muito bem nos primeiros minutos, mas perdendo o jogo. E esse bom momento nos primeiros minutos vai fazer com que a cotação do Atlético Goianiense corrija. Então eu não posso ficar me posicionando a favor do favorito, sendo que ele tá mal em campo. Você vê que a gente se posiciona em momentos do jogo. Às vezes esse momento não tá bom para trabalhar, a gente vai ficar de fora, e depois vai estar bom, a gente vai estar dentro. E é assim. Agora, quando eu vou fazer uma análise pré-jogo, uma aposta de longo prazo, eu não posso deixar de considerar o fator casa do Goianiense, que talvez não seja tão pesado, mas o desempenho fora de casa da Ponte. Isso aí sim eu tenho que trazer um pouco de viés. E eu acabo concordando com o mercado com essa cotação de 1,85, mas eu não vou te indicar ela seca, porque eu tenho problemas na defesa do Goianiense e ele acaba não sendo também um super time, pelo menos ainda não se mostrou na Série B. Então, ao invés de te indicar essa vitória seca do Goianiense, a gente pode pegar esse handicap asiático menos 0,25, que está pagando aqui em torno de 1,55, como uma opção. Caso o Atlético Goianiense empate o jogo, você tem metade da sua aposta perdida. Se ele perder, e isso pode acontecer, a Série B é extremamente parelha, não tem o que ser feito, tá? Mas com esse desempenho ruim da Ponte Preta fora de casa, imagine-se talvez um empate a gente perdendo metade da stake apenas, e caso o Goianiense vença, a gente tem uma cotação um pouco mais baixa do que o mercado de resultado final, mas também com um pouquinho, entre aspas, se protegendo um pouquinho caso tenha algum empate. Bom, por conta dessa grade mais fraca, eu confesso que eu vou ficar nesses dois jogos apenas com essa análise um pouco mais aprofundada, mas a gente tem opções de jogos extras. Ainda na Irlanda, eu falei sobre o Shamrock contra o Bohemians, a gente tem o UCD. O UCD é a pior equipe da competição, é o saco de pancadas, eu sempre gosto de trazer para trabalhar a favor do adversário dele, mas é aquele tipo de time que às vezes começa na frente e cede a virada, às vezes começa fazendo 2 gols e cede um empate, então não venham para esse jogo só com um viés do tipo, vou fazer back ao Sligo aqui, ao Rovers e já era. Assistam o jogo, então deixam no aplicativo de vocês que vocês utilizam, porque o UCD geralmente é uma equipe que faz gracinha, mas consegue tomar gol por aqui também. Pode ser um jogo de ambas marcam, pode ser um jogo onde ele sai na frente e tome virada, pode ser um jogo interessante. Outro jogo que pode ser interessante, aí foi indicação muito de vocês, porque eu não conhecia o Breiðablik da Islândia, que atualmente é um dos rivais do Víkingur Reykjavik, que vai jogar contra uma equipe aqui sexta colocada. O Breiðablik é um ótimo visitante, com 4 vitórias em 7 jogos, e o time adversário é um péssimo mandante. Então pode ser interessante ficar de olho em alguma coisa a favor do Breiðablik, principalmente no live, tá? Eu ainda estou começando a conhecer essa equipe, então como foi dica de vocês, pode ser interessante. Na Argentina, às 19 horas, temos Huracan e New Old Boys. A gente já fez jogos do News aqui recentemente, falamos sobre a possibilidade de trabalhar under goals, o campeonato argentino é um campeonato muito under, mas de maneira geral, no posicionamento do News, não passa confiança, principalmente fora de casa, o 12º colocado no campeonato, time muito parelho em relação a resultados, não tem uma discrepância tão grande. Fora de casa, uma equipe que teve apenas uma vitória em 10 jogos, e o Huracan, que joga em casa, tem 3 vitórias em 9 jogos, 3 empates, 3 derrotas, e no geral também é uma equipe que está aqui na antepenúltima colocação. Então um jogo muito complicado. A primeira coisa que eu te indico por aqui é baixa a sua expectativa, né? Deixa o jogo te surpreender. É melhor você vir, sabe, com uma expectativa baixa, pensando, pô, esse jogo é meio feio e tal, e deixar o jogo te surpreender do que vir, nossa, esse jogo vai ser muito bom e acabar se decepcionando. Primeiro de tudo, acho que a melhor coisa a se pensar por aqui é baixar a expectativa e talvez trabalhar no live para alguma correção de preço. Pode ser um jogo para under goals? Pode ser. E por último, sexta-feira, 9h30 da noite, geralmente eu faço uma reflexão com os jogos da Série B, que é, sexta-feira, 9h30 da noite, é um momento bom para você escolher reduzir o teu ritmo e aproveitar a tua família. Sua esposa, teu marido, tua filha, teu filho, tua mãe, teu pai. Viver. Afinal de contas, a gente fica consumindo futebol a semana inteira. E o fim de semana, geralmente, pelo menos agora nessa pausa europeia nem tanto, mas o fim de semana geralmente é lotado. Então, quando você tiver a oportunidade, uma sexta-noite, eu te indico, tá? De quem está aqui há 12 anos, vale muito a pena ficar um pouco com eles. Mas se você quiser muito fazer esse jogo argentino, eu acho que o Argentino Júnior pode se complicar contra o Defensa, porque, historicamente falando, o Defensa tem tido bons resultados contra os argentinos. Não é à toa que o mercado tem um pouco de desconfiança, já está subindo a cotação. Em relação à tabela, a gente tem as equipes muito próximas uma da outra. O Argentino Júnior é o 14º melhor mandante e o Defensa, 4º melhor visitante. Pode ser um jogo para correção de preço, mas eu não te indicaria nada em relação a gols, tá? Agora, o que eu te indicaria é, talvez, né?
Quem sou eu para te indicar alguma coisa? Vai aproveitar um pouquinho da vida. Bom, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Não esquece, antes de sair do vídeo, né? Deixar o teu like, se inscrever no canal, me ajuda muito, tá bom? E eu vou deixar aqui nos comentários o meu PDF de apoio, se você quiser ter acesso, que me apoia na produção de conteúdo, e também o link do meu curso para você aprender trade esportivo de graça, além de participar do sorteio diariamente para ganhar dinheiro. E é uma forma, né, de te ajudar também. Na moral que você me dá, eu retribuo da melhor forma possível. Um grande abraço para você, fica com Deus e até sábado.